tudo isso aqui, né? Falei inclusive da lisozima para vocês, né? Sim, sim. Que tem função bacteriostática. E o que induz a função do aparelho digestório. Aqui principalmente lembrando que o parasimpático, quando ativo, ele vai promover a função do aparelho digestório. Diferente de quando o simpático está ativo, que ele inibe as funções do aparelho digestório. Olha, agora ela tá de óculos. Agora ela não fica mais olhando assim. Cara, ela sentava aqui na frente e ela tá assim. Oh, Carol. Demorou, hein, Carol? Depois de um ano. É, de muita insistência, ela foi. Obrigado. Aí, agora, vamos falar sobre a secreção do suco gástrico. Vocês já sabem que o suco gástrico é composto pelo ácido clorídrico mais o pepsinogênio, né? E que o pepsinogênio é a enzima pepsina inativa, que vai ser ativado pelo ácido clorídrico, né? Coisa que a gente viu na aula passada. Daí aqui eu gostaria de mostrar para vocês onde estão essas células que produzem essas secreções do estômago. Então, não sei se vocês lembram lá da anatomia, como que era a superfície do estômago dos animais, superfície interna, né? A mucosa do estômago. A mucosa, ela tem umas dobras, umas invaginações, assim, ó. E não é só, simplesmente uma dobra do tecido. No fundo dessas invaginações, a gente tem células que vão produzir o suco gástrico e outras moléculas que são importantes para regular a função do estômago e do intestino, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma célula chamada de oxíntica. Não sei se precisam saber esse nome especificamente, mas falando detalhes sobre as secreções do estômago. A gente tem aqui essa célula sendo a produtora de ácido clorídrico e também ela é produtora dessa molécula aqui, o fator intrínseco. Por que eu estou salientando aqui o fator intrínseco? Eu não sei se vocês já ouviram falar que pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica, a redução do estômago, eles precisam fazer reposição de vitaminas. E uma das vitaminas que precisa ser reposta é a vitamina B12. A fonte de vitamina B12 na nossa alimentação são carnes, alimentos derivados de produto animal. Então, leite, ovo, carne, isso tem vitamina B12 ali. A gente faz a digestão desses alimentos e lá no estômago, essa vitamina B12, ela se liga com o fator intrínseco. E a absorção do fator intrínseco mais vitamina B12 vai ocorrer lá no intestino grosso. Lá no intestino grosso. Só que é apenas uma parte do estômago que produz o fator intrínseco. Então, na cirurgia bariátrica, como parte do estômago é removido, muitas vezes a parte produtora de fator intrínseco também é removida. E aí a pessoa tem dificuldade de absorver essa vitamina. Então ela vai ter carência crônica de vitaminas, inclusive a vitamina B12. E ela precisa fazer a reposição dessa vitamina, tá? Por causa dessa deficiência na produção do fator intrínseco aqui. Bom, então essa célula produtora de ácido clorídrico, de fator intrínseco, aí a gente tem células aqui que são produtoras de muco. O muco é super importante de ser depositado sobre a mucosa estomacal, porque ele vai impedir, né, que a acidez do suco gástrico atue sobre as células. Essa acidez vai agir sobre o muco, mas não vai agir sobre a célula, então serve como uma barreira de proteção. É tipo assim, alguns antibióticos demais tira esse muco, não tira? Ele faz uma ferida. Exatamente, isso aí. Ah, então é isso que causa úlcera? Exatamente, isso aí. Tipo assim, os médicos falam, não toma muito antibiótico. Anti-inflamatório. Esse aí é o anti-inflamatório. E nos cães, os cães e gatos são mais sensíveis ainda. Ah, o médico veterinário pede, quando dá esse medicamento, pede para dar aquele Calvex para proteger o muco, para antes absorver o remédio? Exatamente. Ai, que legal. Uhum, é isso aí mesmo, tá? Então, a gente tem os anti-inflamatórios, eles devem ser prescritos por um tempo determinado para os animais. Então, a maioria das prescrições de anti-inflamatório, elas são de no máximo 5 dias. Os veterinários tentam usar anti-inflamatório por 3 apenas. 5 é tipo conforme a gravidade do problema ali do animal, tá? Mas são 3 dias.
E tem relato na literatura de Golden desenvolvendo úlcera com 3 dias de anti-inflamatório. 3 dias de anti-inflamatório. E aí, imagina, uma perfuração na parede do estômago. Mas existem níveis de anti-inflamatório, né? Hã? Existem níveis, um mais forte, mais fraco. Meloxicam. O caso desse Golden que teve úlcera foi com o uso do Meloxicam, que é o mais comum, né? Que É o mais reciclado. corriqueiro. Ah, e no caso do corticoide? Não, o corticoide não induz isso, porque o corticoide tem outro mecanismo de ação. O problema do Meloxicam é que ele é um inibidor de COX-1. Vocês vão aprender lá em farmacologia. Mas a COX-1, ela é uma enzima que ela é constitutiva no nosso organismo. É a COX-1 que vai induzir a produção do muco, a ativação do COX-1 que faz a produção do muco na parede do estômago. Então, quando a gente usa um anti-inflamatório que não é seletivo COX-2, ele vai inibir COX-1 também, e aí o animal vai desenvolver essa gastrite. Por isso a gente usa omeprazol, Gavi, sucralfato, alguma coisa. Sempre eles indicam para dar antes e dar o remédio. Exatamente, para proteger a parede do estômago, tá? Beleza, o que mais que a gente tem aqui? Aqui embaixo está a célula principal, ó, produtora do pepsinogênio, que é a forma inativa da pepsina. Aqui a gente tem outras glândulas, outras células. Tem muitos hormônios, gente, que são produzidos pelas células do estômago e do intestino. Muitos hormônios. Aqui, por exemplo, a gente tem a gastrina, a gente tem a somatostatina e a gente tem esse PNA, que eu não olhei de novo o que significa PNA. Não é peptídeo natriurético atrial, é outro nome. Então aqui já tem 3 hormônios que são produzidos pelo estômago e que vão auxiliar na regulação tanto do funcionamento do estômago quanto no funcionamento do intestino, tá? Depois eu vou mostrar um quadrinho para vocês que tem todos os hormônios que são produzidos ali pelo sistema digestório e as funções que eles exercem, o que estimula e o que inibe a secreção desses hormônios aí. Aqui falando sobre o pepsinogênio, a gente já conversou sobre ele, né? Sobre o muco, sobre o fator intrínseco, que vai auxiliar na absorção da vitamina B12. Essa imagem aqui, ela está mostrando como que ocorre a secreção do ácido clorídrico. Então aqui a gente tem uma célula, né, da mucosa estomacal e tem esse monte de transporte que está ocorrendo ao longo dessa membrana plasmática. Daí eu vou salientar aqui para vocês algumas que são bastante importantes. Então, começando por essa aqui, a bomba potássio hidrogênio ATPase. Quem que é essa proteína? É essa daqui, ó. Ela está localizada na membrana apical dessa célula epitelial. E o que que essa proteína faz? Ela é uma bomba. Se ela é uma bomba, ela está movimentando potássio e hidrogênio, esses 2 átomos aqui, eles são transportados a favor ou contra seus gradientes de concentração? Contra, né? Porque é uma bomba. Lembra da bomba sódio-potássio? Sim. Ela não transporta sódio e potássio ambos contra os seus gradientes de concentração? Então aqui é a mesma coisa, tá? A bomba hidrogênio e potássio, ela transporta os 2 contra seus gradientes. E olha para onde que ela joga o hidrogênio? Para a luz do estômago. E o potássio para dentro da célula, tá? Então, esse hidrogênio que está sendo secretado aqui é o que vai acidificar a luz estomacal, beleza? Então, beleza, tem essa bomba aqui. Aí a gente tem um antiportador clorobicarbonato. Olha o que ele faz. Ele vai transportar o cloro contra o gradiente de concentração e o bicarbonato a favor. Que tipo de transporte é esse aqui? Transporte ativo secundário. Transporte ativo secundário. Porque a gente tem um átomo sendo levado contra o seu gradiente de concentração em carona com esse outro que está sendo transportado a favor do seu gradiente de concentração, tá? Então a gente tem um transporte ativo do tipo secundário. E tá aqui ele, ó. Clorobicarbonato. Olha o que ele faz. Ele tira o cloro do sangue e joga para dentro da célula. A concentração de cloro dentro da célula aumenta. Com isso, há um gradiente de concentração de saída do cloro através dessa proteína canal aqui.
Então, uma vez que a proteína canal de cloro está aberta, o cloro sai para a luz do estômago. E aí a gente tem finalmente a formação do ácido clorídrico na luz do estômago. Agora, olha o que acontece. Ao mesmo tempo que o cloro é liberado na luz do estômago, olha o que está acontecendo com o bicarbonato. Está sendo liberado no sangue. Se a gente tem uma maior quantidade de bicarbonato sendo liberado no sangue, o que acontece com o pH do sangue? Ele fica alcalino. Ele fica básico ou alcalino, tá? Ele fica alcalino. Quando que a gente vai ter uma grande atividade dessa bomba aqui para formar ácido clorídrico aqui? Em que situação? Quando a gente está alimentado. A gente se alimentou, então esses transportadores todos vão estar funcionando em maior quantidade para produzir o ácido clorídrico para digerir o alimento. Beleza. Agora, enquanto a gente está digerindo o alimento, está sendo jogado um monte de bicarbonato no nosso sangue. O bicarbonato alcaliniza o nosso sangue. A esse momento em que o nosso sangue está alcalino após uma refeição, a gente fala que o corpo está passando por uma situação de alcalose pós-prandial. Alcalose pós-prandial. E um dos efeitos dessa alcalose pós-prandial é a indução do sono, tá? Então, a alcalose sanguínea, ela diminui a atividade neuronal. E isso faz com que a gente entre naquele estado meio que de sonolência, que parece que, meu Deus do céu, eu tô derretendo, né? Deitar, você já dorme. Nossa, se você encostar em alguma coisa, você já capota um pouquinho ali, né? Vai lá pro sono REM, direto, assim. Quando a gente se alimenta Começa a demais, sonhar já, vai dizer que não é assim. Tem dias que eu fico assim. Em alguns aqui eu tô vendo, tem uma grande maioria que tá meio assim hoje, assim, ó. Esse daqui tá só disfarçando ali, ó. Tá doente. Ele fica assim, daí de repente ele fica... Ele tá doente, eu sei que ele aqui. Ah, ele tá doente? Aham. Ah, Veio pra casa. só que não. Tá ruim na cabeça? Não, tá. Tava quietinho. Ah. Tava voltando aqui diarreia, não sei se é. Tô com Veio passar pra sala inteira. Não! Devia passar pra todo mundo. de aula passada, eu tinha que um negócio de técnico, eu tinha que entregar as coisas, então compromisso tem. Compromisso é compromisso, é isso aí. É isso aí, vai deixar todo mundo doente, parabéns. Começando por você. Passa a mão nele, a Já tarefa. fez, já fez, já. Diga. Ela não é tão intensa assim que ela vai interferir na gasometria. Mas também, normalmente, quando a gente vai coletar a amostra da gasometria, esse animal ele vem em jejum. Então a gente não tem esse efeito aí. Mas não é tão importante assim a ponto de causar uma alteração na gasometria. Tudo bem, galerinha? Então a gente passa por esse momento aí de alcalose após uma refeição, alcalose pós-prandial. Amanhã tem outro, né? Extravasamento de cloro, já falamos, formação do ácido clorídrico, beleza. A gente tem aqui, ó, algumas substâncias que vão estimular essa bomba potássio-hidrogênio a funcionar. Vou mostrar nessa outra figura aqui. Olhem essa figura aqui. Essa figura está mostrando os receptores que existem na célula parietal, a produtora do ácido clorídrico, e qual que é o efeito da ativação desses receptores sobre a produção de ácido clorídrico. Então a gente tem aqui, ó, acetilcolina, que é o neurotransmissor do parasimpático. Ela vai ter o receptor dela, N2, aqui nessa célula, e ela vai estimular a secreção ácida. Histamina também estimula a secreção ácida. E gastrina. A acetilcolina, já falei que é do parasimpático. Aqui nessa figura também está sendo mostrado alguns medicamentos que a gente pode utilizar para fazer o controle dessa acidez estomacal. Ranitidina é um medicamento que a gente não encontra mais para comprar, tá? Então quem tem, quem não tem, não compra mais, tá?
olha qual que é o mecanismo de ação da ranitidina. Ela é um inibidor do receptor de histamina. Então, a gente acaba inibindo só a histamina de induzir a secreção ácida. Mas a gente tem outras moléculas aqui, ó, como a acetilcolina do parasimpático e a gastrina, que é produzida pelo próprio estômago, que vão estimular a produção ácida. Então, a ranitidina tem um efeito protetor? Tem, mas ele não é tão importante assim quanto é o efeito do omeprazol. O omeprazol, pantoprazol e seus derivados, ele tem, qual é o mecanismo de ação dele? Ele inibe a bomba hidrogênio-potássio. Então, ao inibir o funcionamento da bomba, a gente não tem mais a secreção do íon hidrogênio. Então, aqui sim, a gente tem uma eficiência muito grande em diminuir essa acidificação estomacal. Tudo bem? Tá? Então, aquele é o mecanismo de ação do omeprazol. Aqui, gente, nesse quadro, e no quadro anterior, no slide anterior, né? Aqui, eu detalho para vocês, ó, quais são os hormônios que regulam a secreção do suco gástrico. Então, a gente tem hormônios que induzem a produção do suco gástrico e hormônios que inibem ela. Então, a gente tem a acetilcolina do parasimpático, a gastrina das células G estomacais, a histamina das células enterocromafins, do estômago e do intestino, inibidor, somatostatina, célula D intestinal. Aqui eu fiz uma listagem para vocês e aqui eu explico um pouco mais para vocês qual é o estímulo para a liberação desses hormônios. Vocês não precisam saber isso daqui para a prova, tá? Porque é uma comunicação muito intensa, uma coisa estimula a outra. Mas fica aqui para, sei lá, se vocês forem fazer uma pós, vocês têm um resumo aqui de como que esses neurotransmissores e essas moléculas acabam estimulando a secreção ácida pelo estômago, tá? Não vou cobrar isso de vocês, mas tem aqui um resumo. Isso daí, se vocês forem olhar no livro, tá em umas 20 páginas do livro. Então aqui tá bem resumido. Então guardem esse material, porque eventualmente no futuro pode ser bastante útil para vocês, né? Guardem todo o material que os professores passam para vocês, porque sempre a gente acha uma utilidade depois. Secreção exócrina do pâncreas e da vesícula biliar já matamos, né? A gente já falou na aula passada, a gente já sabe como funciona. Lembra das enzimas do pâncreas, né? A gente já falou sobre isso. Amilase pancreática, lipase pancreática, regulação da secreção do pâncreas, parasimpático também estimulando a secreção pancreática. E aqui sobre o fígado, eu gostaria de salientar um pouco mais sobre o fígado. Por quê? A gente falou muito brevemente sobre ele, né? Basicamente eu falei sobre o fígado produzindo a bile. Falei da bilirrubina e acabou. Mas vocês já devem ter uma noção das importantes funções realizadas pelo fígado. Então eu trouxe aqui uma lista de algumas dessas funções. Então olha só. O fígado, ele recebe o sangue que vem das alças intestinais, né? E esse sangue, ele vem rico em nutrientes, mas também é rico em substâncias que não podem circular no nosso organismo. São substâncias que devem entrar diretamente aqui no fígado, ser metabolizadas e já excretadas, eliminadas do nosso corpo. A gente tem algumas doenças, e qual é o vaso sanguíneo que leva esse sangue direto do intestino para o fígado? A veia porta hepática. Isso aí. Então, essa aqui é a veia porta hepática. Os capilares que estão em torno das alças intestinais, eles vão se unindo e formando veias mais calibrosas. Essas veias se unem e formam a veia porta hepática, que sai dos capilares intestinais, forma a veia e leva o sangue direto para os capilares do fígado. E aí ocorre esse processo de desintoxicação dessas substâncias que a gente acabou ingerindo. Existe uma condição que se chama shunt porto sistêmico. Já ouviram falar? Já ouviram falar? O pessoal aí que está fazendo ou fez patologia com a própria Amanda deve ouvir ou vai ouvir falar bastante ainda. É o shunt porto sistêmico.
Só que ela vai falar em patologia especial, tá? O que é o shunt porto-sistêmico? Shunt é quando a gente tem a ligação de um vaso sanguíneo com o outro. Normalmente é o quê? Normalmente a gente tem uma veia e uma artéria lado a lado, e a gente tem uma anomalia, que é a criação de uma comunicação direta de uma veia com uma artéria. É uma ponte. Como se fosse uma ponte de ligação, exatamente, tá? Mas aí elas se comunicam então nesse ponto. Isso, a gente tem, ó, imagina que a gente tem sangue vindo por aqui, esse sangue deveria fluir direto pra cá e chegar no fígado. Ah, sim. Só que o que acontece nessa situação? Parte do sangue é desviado e segue o fluxo da artéria. E a artéria leva esse sangue de volta para os órgãos para recircular. Então, no caso do shunt porto-sistêmico, o que a gente tem? Uma ligação da veia porta hepática diretamente com a artéria aorta. Artéria aorta caudal. Então, o que vai acontecer? Esse sangue que vem aqui das alças intestinais, ele está cheio de substâncias tóxicas, bactérias que vêm aqui a partir da absorção intestinal. Esse sangue iria direto para o fígado faz o que ele tem que fazer, destrói tudo que tem de impureza ali e libera pra gente um sangue filtrado, depurado, exatamente. Mas se tem esse desvio aqui, e esse desvio vai para a aorta, isso vai levar essas toxinas para todo o organismo, tá? Então, o animal vai apresentar sinais clínicos. Os sinais clínicos podem ser brandos, como a falta de apetite, o animal está mais apático, até sinais clínicos mais graves, como, por exemplo, convulsões. Senão é neurológico. Uhum. Vi lá na clínica. Intoxicação, né? Problemas Foi neurológicos. difícil de diagnosticar. É difícil de diagnosticar? Foi direto pro neuro machucado, daí foi encaminhando, até fechar. Porque o que acontece? Mas foi feito ultrassom abdominal. Tá. Porque o que acontece com esse desvio aqui? Algumas vezes esse shunt ele é extra-hepático, mas algumas vezes ele é intra-hepático. E quando ele é intra-hepático, a gente não consegue ver a comunicação dos vasos sanguíneos. A forma que tem da gente ver isso aqui é fazendo a... Não é ressonância magnética, é o... Tomografia. Exatamente. Que daí vai aparecer. Aí a gente consegue ver bem, você vai retirando nos planos ali, daí você consegue ver bem, se separa os planos dos vasos sanguíneos, daí você consegue ver a comunicação entre os vasos sanguíneos, tá? Aí a gente consegue visualizar. Só que quando esse shunt é intrahepático, a depender da posição dele, não tem cirurgia. Não tem que ser feito. E o animalzinho, se a gente não faz eutanásia, muito em breve ele vem a óbito. Mas quando ele é extra-hepático, às vezes tem procedimento cirúrgico que pode ser feito. Esse vaso sanguíneo aqui ele pode ser ocluído, tá? Ele não vai ser ocluído assim rapidamente, de uma hora para outra. A gente coloca aqui dentro desse vaso, eu só tô falando isso porque eu vi uma vez, tá, gente? Porque até então eu não sabia, achei fantástico quando eu descobri isso. A gente não, os cirurgiões. Amarra? Não, o cirurgião coloca aqui dentro uma pecinha que ela tem uma luz dentro dela. Só que conforme ela vai umedecendo, ela vai inchando. E daí conforme ela vai inchando, ela vai ocluindo a passagem. Essa oclusão, ela não pode ser instantânea. Então a gente não pode chegar aqui e amarrar isso daqui. Tem que ser gradinho. Tem que ser gradual. Tem que ser gradual, tá? Porque se a gente faz esse bloqueio aqui, a gente altera muito a pressão sobre os órgãos. E essa pressão pode causar um dano ainda maior. Então a gente põe um sisteminha ali dentro. Achei incrível, gente. Muito ciência avançada, né? Nossa. Você coloca um negocinho ali dentro, que ele demora ainda um tempão para ele ocluir totalmente isso daqui. E isso é incrível porque vai dar tempo do organismo se adaptar a essas variações de pressão. Muito legal, tá? Então, mas só na extra-hepática, a intra-hepática já era. Essa condição do shunt porto-sistêmico, ela pode ser congênita
ou ela pode ser adquirida. Congênita, quer dizer que o filhotinho nasceu com ela, né? E quando que a gente vai perceber a presença desse shunt? Quando ele começar a ingerir ração. Porque daí a ração, ela é muito mais contaminada, tem muito mais substâncias para serem removidas do sistema circulatório do que o leite. Então, teve o caso de uma amiga minha que ela comprou um pastor belga, filhotinho. Cara, ela trouxe para casa e o cachorro começou a convulsionar. O cachorro tinha 2 meses, estava convulsionando dentro de casa. Mas quando que ele convulsionava? Ela dava ração, ele convulsionava. Daí no início foi assim, ela dava ração, ele ficava uns 10 minutos convulsionando. Passou, beleza. No dia seguinte, ela foi dar ração pra ele ficou 1 hora convulsionando. Passou. No outro dia, ele começou a convulsionar e não parou mais. Ele convulsionou até chegar na clínica. Chegou na clínica, sedaram o animal e aí ele parou de convulsionar. Aí, né, foram buscar as justificativas e tudo. Como era filhote, eles já desconfiaram disso daqui. Porque em pastor alemão, isso aqui também é muito frequente, a depender da genética, da origem desses animais. E aí já desconfiaram disso daqui. O animalzinho ficou 1 dia sedado, recebendo glicose na veia. Tiraram ele da sedação, sem o animal ter ingerido mais nenhuma ração. Ele continuava convulsionando. Então não teve o que fazer. Voltaram ele para sedação e da sedação eutanásia. Porque aquele animalzinho não tinha o que fazer com ele, tá? Fizeram ultrassom, fizeram alguns exames de imagem para ver se isso era extra-hepático. Chegaram à conclusão de que era intra-hepático. E dali, já, tadinho, né? Foi direcionado ali o caso do animal para eutanásia, tá? Então, essa é uma condição congênita do shunt portosistêmico. Mas a gente pode ter uma condição adquirida também. A principal causa de shunt portosistêmico adquirido é a insuficiência cardíaca congestiva do lado direito. Depois vocês vão estudar lá na patologia a relação entre esses órgãos. Mas quando a gente tem uma insuficiência do lado direito do coração, vai acumulando sangue. Então acumula sangue na veia cava caudal, que vai acumular sangue vai acumular sangue no fígado, que vai acumular sangue na porta, na veia porta. E esse aumento de pressão no fígado e na veia porta faz com que o sangue procure caminhos para diminuir essa pressão que existe no órgão e no vaso sanguíneo. E aí o nosso corpo ele vai criando essas comunicações, essas anastomoses, para aliviar a pressão dentro desse sistema aqui. E aí adquire um shunt portosistêmico. Mas é nisso que começa a extravasar ali também, né? Que faz essa ascite, né? Que faz a ascite, exatamente. Tudo bem? Tá? Mas a patologia vocês vão estudar mais adiante. Eu estou falando, né, desse caso do shunt portosistêmico aqui, só para a gente entender a importância que tem esse sistema porta em associação com o fígado para fazer a detoxificação do sangue que vem do intestino. Beleza? Pega muita criança lá com shunt também? Não? Na veterinária é comum, tá, gente? É bem comum. Então, tá. Então, o fígado ele vai processar esses nutrientes após a absorção intestinal, vai desintoxicar o nosso organismo de medicamentos, hormônios e resíduos do metabolismo. Por exemplo, é no fígado que a ureia é sintetizada. A ureia que vai ser derivada da degradação das proteínas no nosso organismo. Então, ela vai ser sintetizada no fígado e aí excretada do nosso organismo, principalmente pelo sistema urinário. Tá? Sintetiza proteínas plasmáticas, né? Qual que é a principal proteína plasmática? Tem que saber. Qual que é a principal proteína plasmática? Principal proteína do sangue? Albumina. Isso aí, tá? Então, o fígado sintetiza a albumina. Ele vai sintetizar também as proteínas da coagulação sanguínea. Trombina, protrombina, aquelas coisas todas que a professora Amanda deve ter falado com vocês. Eu não lembro mais, mas ela falou. Né? Proteínas que transportam hormônios. E o colesterol. E esse daqui, ó. Lembram desse daqui? Da onde que? Por que ele é importante? O que ele faz? Faz o quê? Regulação? Vamos trocar a regulação. O que ele faz com a pressão? Aumenta ou diminui?
Aumenta, né? Aumenta a pressão arterial. Então, isso produção de várias proteínas pelo fígado. Armazena glicogênio. O glicogênio é formado pela união de glicoses, exatamente. Então são várias... Alguém falou? Ou eu sonhei? Falaram, né? Ah, tá. Então várias glicoses unidas formam o glicogênio. Então a gente tem lá dentro do fígado estoque de glicogênio. Quando a nossa glicemia está baixa, o que vai acontecer com isso aqui? Vai ser quebrado e a glicose vai cair no sangue. Mas a gente também tem glicogênio no músculo. E daí? Qual que é a diferença desse glicogênio muscular para esse glicogênio do fígado? Hã? Não. No músculo. O quê? Tá. A gente tá precisando. De novo. Vocês têm que saber já isso, galera. O glicogênio que está no músculo, ele vai servir só para o músculo. O glicogênio do fígado, você sabia? Por que não falou, cabeção? O glicogênio do fígado é utilizado por qualquer célula do corpo. Ah, é um estoque. Ele é o estoque para o nosso organismo, mas o do músculo não. Tá? Então ele armazena glicogênio, armazena gordura também, né? A gente tem lá esteatose hepática em casos muito graves, né? De metabolização da gordura. Ferro, cobre, vitaminas. Faz ativação da vitamina D, que vai regular o metabolismo de quais órgãos do nosso corpo? Ah, vou botar vocês para pensar. Não. Sistema ósseo, exatamente. Então, vitamina D que funciona lá nos ossos, que vai induzir calcificação óssea. Produz esse hormônio aqui, ó. IGF-1. O que significa IGF-1? É fator de crescimento semelhante à insulina. É porque vem do inglês, né? Ó, fator G de crescimento, né? Então, fator de crescimento semelhante à insulina. IGF-1. Isso, chocante, né? E da onde que vem isso daqui? Dá só falar. Pode falar, que eu não faço a menor ideia, né? O GH. Quem que é o GH? Eu tô criando palavras. O hormônio do crescimento. Ah, O hormônio do crescimento. Então, Gabriel. O Gabriel tá usando os anabolizantes? do crescimento, né? Não sei se tá crescendo. Só pra Nutella. Só de anabol. Só desse. Só um potrinho de 76 quilos. Que horror. Ó, então o que acontece? O GH é produzido lá pelo hipotálamo, aí ele vai cair no sistema circulatório e ele vai ao fígado. O GH em si, ele tem pouco efeito indutor de crescimento. Pouco efeito, mas o que ele vai fazer? Lá no fígado, o GH é convertido nesse hormônio aqui, o IGF-1. E esse sim induz crescimento celular, tá? Ah, então ele fica inativo, chega lá para ficar ativo. Exatamente, essa é a ideia, tá? Então o GH chegando no fígado, ele estimula a secreção do IGF-1. E esse IGF-1 que atua nas células, induzindo crescimento. Libera. A insulina. Precisa ser mais bem avançado. Nosso fígado é incrível, então. O fígado tem muitas funções. O fígado tem muitas funções. Exatamente. E ele faz também excreção de colesterol. Vamos lá, presta atenção. Ele faz também excreção de colesterol e da bilirrubina, que a gente já falou. Como que o colesterol é excretado do nosso corpo? Lembra dos sais biliares? Lembra dos sais biliares? Qual que é a função dos sais biliares? Emulsificar as gorduras. Isso aí. Então,
Lembra que o sal biliar ele tem um lado hidrofóbico e o outro hidrofílico? Ah, pra grudar. Isso. Então exatamente. Então esse lado hidrofóbico ele existe porque essa molécula é produzida à base de A colesterol. gordura vai grudar. Exatamente isso aí, tá? Então a excreção do colesterol é feita dessa forma, na forma de sais biliares. Ah, professor. Perdão. Pode falar. Mas tem por que o álcool prejudica o fígado no metabolismo dele? Porque ele exige demais a metabolização hepática. Porque o excesso de álcool no fígado ele atrapalha então Sim, o metabolismo dele. atrapalha o metabolismo. Adoece o fígado então. Olha, veio fardada. Ô, pobre. Ô, pobre, Direto do coitado. trabalho. Te deixaram aqui de ambulância até. Já tira as coisas ali. Então aquele negócio que teve a intoxicação de metanol, vai no fígado, Aí ele bicuda, né? e mata. Mas o metanol, eu não estou fui Não, atrás de eu estudar. assim, é que eu tô entendendo mais ou menos do jeito que você tá falando que ele prejudicou o fígado a metabolizar. Prejudica. Mas quando a gente fala de álcool, a gente está falando de etanol. Ah, etanol. Etanol, isso. Etanol. Etanol. Alegria. É que eu- E daí tem o metanol. O metanol, ele tem uma mecanismo de ação que é mais agressivo, tá? Eu não sei exatamente como que é, mas ele tem um efeito osmótico também. Por isso que as pessoas estavam ficando cegas. Nossa. Muito rápido, né? Então, eu vou estudar o mecanismo de ação. Preciso estudar. É, porque ele falou que tem um mecanismo que prejudica muito o fígado, né? É, exatamente. Porque é o fígado que metaboliza, né? Então, por exemplo, quando a gente fica com vômito e diarreia, a gente não fica com aquele mal-estar, assim, que parece que toda hora tá enjoado, toda hora vai vomitar, Por que a gente fica com essa sensação? Porque o fígado não tá dando conta de metabolizar as toxinas. As toxinas que estão sendo absorvidas lá pelo intestino. Então a gente fica com vômito e diarreia porque tem algum micro-organismo patogênico, a maioria das vezes, né, presente no nosso sistema digestório. E esses micro-organismos, eles não só causam vômito e diarreia, eles produzem toxinas. Essas toxinas são absorvidas pelo nosso corpo e elas ficam circulando. E aí a gente fica intoxicado. Então esse mal-estar que a gente fica, essa sensação de que, nossa, eu vou morrer desse jeito, né, não é possível. É porque o fígado não está dando conta de metabolizar essas toxinas. E elas ficam circulando no nosso organismo, tá? E daí dá esse mal-estar aí que a gente percebe. Tudo bem? Então, beleza. Bora lá. Aqui a organização histológica do fígado, né, a gente vê isso em outro momento, a professora Amanda fala para vocês. Aqui falando do pâncreas, né, então a gente já falou sobre composição, né, da bile, a bilirrubina, os sais biliares, as funções deles. Fluido alcalino, já falamos. Ação dos sais biliares, já falamos também. Digestão. Aqui eu gostaria de salientar alguma coisa para vocês. Então, olha só. Quando a gente fala de digestão, a gente diferenciou dois tipos de digestão. Quais são os dois mecanismos de digestão? Química e Mecânica. mecânica. Química e mecânica. Eu não Beleza. esqueço não. Isso. Então, a digestão mecânica é dada pelo quê? Protozoário, bactéria. Mastigação, mistura de movimentos, Ah, não, movimentos do movimentos sistema peristálticos. digestório. Peristálticos, antiperistálticos, de mistura, tá? Beleza. Tem um E a digestão química é feita pelo quê? bactéria. Ação de enzimas e da variação de pH, Ah, tá? Da variação de pH. mas e uma bactéria? Ah, não, é no ruminante. Isso. Então, a gente tem na digestão química a ação de enzimas e... Ai, gente, presta atenção em mim. Tá difícil de dar aula assim. Tá todo mundo disperso, tem trelelê lá, trelelê aqui, trelelê pra tudo quanto é lado. Pra mim tá difícil. Focado. Presta atenção aqui um pouquinho, depois vocês conversam. Tá terminando o ano. Tá É. terminando. Bora lá. Então, olha só, a digestão a gente tem química e mecânica. A digestão química é dada pelas enzimas e por essa variação de pH do estômago e do intestino, beleza. Mas a digestão química, ela ainda pode ser subdividida. A gente tem dois locais ao longo do tubo digestório que essa digestão vai acontecer. Então, a gente tem a digestão na fase luminal e a digestão na borda em escova. Lembram da borda em escova? Que a gente falou na aula passada? Ah, Microvelocidades mais... Pô, deixa eu falar uma coisa. Vai, microvelocidades mais...
Glicocálix, isso. E o que que tem aderido lá no glicocálix? Fibras não é, fibras tudo. Enzimas? Enzimas, exatamente. Ah, é as enzimas Que vão finalizar a digestão. Que vão finalizar a digestão. Isso aí, tá? Então a gente tem aqui, ó. Vou mostrar Ah, as enzimas que isso daqui para vocês. Deixa eu ver, acho que tem uma imagem melhor. Essa é a imagem aqui, ó. Então, olha só. Quando a gente se alimenta, a gente vai ingerir, sei lá, tomamos um copão de leite, um monte de lactose, carboidrato. Comemos umas, junto com o quê? Com leite, a gente comeu milho. Um monte de amido dentro da nossa Resultado, digestão. sabe? E junto com o leite, com o milho, veio Mescal. junto, né, a sacarose. Não, a sacarose veio junto, né? Veio junto com o milho ali, tem a sacarose. Então a gente comeu isso daí. Daí o que que acontece? Primeiro vai acontecer a digestão desses alimentos aqui na fase luminal. Quem que age nessa fase luminal? São as enzimas que são secretadas pelo nosso corpo. Então a amilase, quais órgãos produzem a amilase? Claro que sabe. Amilase Ah, salivar e a amilase ah, pancreática. Então essas duas enzimas aqui, elas vão fazer a digestão na fase luminal. Então a secreção é jogada sobre esses alimentos e digere esses alimentos. Digere esses alimentos no quê? Lactose vai ser digerida, não vai ser na fase luminal. Amido vai ser digerido pela amilase. Glicogênio, se a gente tivesse comido carne, por exemplo, teria glicogênio aqui, vai ser digerido pela amilase. No quê? Em açúcares mais simples. Aqui a gente tem uma lista de oligosacarídeos. Esse daqui é um polissacarídeo, o amido e o glicogênio. Esses são oligosacarídeos. Esses oligosacarídeos são 2 monossacarídeos, 3 monossacarídeos ligados entre si. E aí o que vai acontecer? A nossa célula ainda não é capaz de absorver isso daqui. Mas isso daqui já é pequeno o suficiente para se aproximar da borda em escova. E aí a gente tem essa digestão da fase de membrana, que é da membrana da borda em escova. E aí sim a gente vai ter enzimas que vão degradar esses oligosacarídeos em monossacarídeos. ah, menor ainda. E aí Ah, os mas- monossacarídeos Tem que ficar o tamanho ideal para absorver. para absorção. Ah, E daí os monossacarídeos são absorvidos. são metáforas. Exatamente. Tudo bem? Essas moléculas precisam ficar pequenas o suficiente para as células conseguirem absorver. Ah, Em questão de órgãos, cada um acontece onde? A gente vai ter, por exemplo, a amilase salivar, ela vai agir lá no estômago. A amilase pancreática já vai agir ali na luz do intestino. A digestão, ela começa no estômago e ela vai terminar só lá na borda em escova, que está no intestino. Então vai variar qual tipo de alimentação que é. Onde ocorre a digestão, assim. Sim, mas de uma forma geral você pode gravar assim. É a digestão da fase de membrana, Eu te vejo amanhã. essa última aqui, vai acontecer no intestino delgado. Eu te vejo amanhã. No intestino delgado. É ali que a gente tem a borda em escova, que é a microvelocidade do enterócito mais o glicocálix. Deu bem, né? E daí os produtos absorvidos, tipo seco. No intestino, no jejum, lembra que o jejum é imenso? Imenso. No jejum acontece a maior parte da absorção dos nutrientes. Aí a gente vai de carboidratos, lipídios e proteínas. Aí a gente vai ter lá no intestino grosso a absorção principalmente de água e sais minerais e vitaminas. Deu pra entender? Tá. Tudo bem, galera? Daí a gente tem outros exemplos aqui, ó. Aqui falando de carboidratos, aqui as proteínas, aqui tem uma imagem também. Então nós nos alimentamos com proteínas, seja de origem vegetal, seja de origem animal. Essas proteínas elas vão ser digeridas. Na fase luminal, ó, pepsina e proteases pancreáticas. Digerem isso, pepsina no estômago, né? E proteases pancreáticas no intestino. Essas enzimas vão digerir as proteínas em ditripeptídeos. E aí, ou peptídeos maiores, ó.
E aí o que vai acontecer? Isso aqui a gente ainda não consegue absorver. Então esses dipeptídeos, tripeptídeos, precisam passar pela borda em escova para daí serem transformados em aminoácidos livres, isolados, que aí sim conseguem ser absorvidos pelos enterócitos e passar para o nosso sangue. Tudo bem? Então isso aqui é digestão de fase luminal e isso aqui é digestão da borda em escova. Tudo bem? E assim vai para a maioria dos alimentos que a gente ingere. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar da gordura. A absorção da água, então, ela vai acontecer principalmente lá no intestino grosso, né? E a gente já falou do vômito e diarreia. Lembra que a gente falou da osmolaridade do intestino, né? Que essa água vai do sangue para o intestino e por isso o vômito ali é bastante importante. E daí das gorduras. A gente falou, lembra da digestão das gorduras? A gente falou dos blocos de gordura maiores que vão sofrer emulsificação pelos sais biliares e aí eles vão ficar moléculazinhas, né, bloquinhos menores. Esses bloquinhos eles vão permitir a ação de lipases pancreática, né, por exemplo, que aí vai liberar desses componentes ácidos graxos e colesterol. Os ácidos graxos e o colesterol são absorvidos pelo enterócito. E aqui dentro o enterócito vai sintetizar uma lipoproteína que é chamada de quilomicron. Essa lipoproteína ela é muito volumosa. E quando a gente se alimenta de alimentos muito ricos em gordura, o nosso sangue, se ele absorvesse essa gordura, a gente poderia causar uma obstrução vascular. Porque é muita gordura passando para o sistema circulatório e isso poderia ocluir esses vasos sanguíneos. Porque essas lipoproteínas, como LDL, VLDL, são muito volumosas. E essas lipoproteínas poderiam ocluir esses vasos sanguíneos. Então, ao invés deles entrarem pelo sistema sanguíneo, que é mais delicado, Fica em estoque. não, eles vão para o sistema linfático. Então, os vasos linfáticos fazem o transporte das gorduras que são absorvidas no intestino. Por que o vaso linfático? Porque o vaso linfático ele não tem um fluxo intenso. O vaso linfático ele não está carregando hemácias e nutrientes para as nossas células. Quem faz isso são os vasos sanguíneos. O sistema linfático, o líquido que entra aqui dentro vai empurrando o fluxo da linfa que está ali dentro. Então, o fluxo no sistema linfático é lento. Isso dá tempo de, lentamente, essas gorduras serem introduzidas no sistema circulatório. Onde que ocorre essa comunicação entre o sistema linfático e os nossos vasos sanguíneos? Lá pertinho do coração. Então, lá onde a artéria, onde a veia cava caudal está entrando no átrio direito, a gente tem também uma comunicação do sistema linfático com a veia cava caudal. Então, esse sistema linfático ele fica liberando gradativamente, vagarosamente, moléculas de gordura no sangue. E aí, como é pouca gordura entrando, dá tempo de circular e isso vai levando e diminui o risco de obstrução de vasos sanguíneos. Se essas gorduras entrassem nos capilares, os capilares são muito fininhos, já entra ali e entope ele. Então não consegue entrar por aqui. O capilar ele não tem poros grandes o suficiente para permitir a entrada do quilomicron. Aí ele só consegue entrar no vaso linfático. E daí do vaso linfático ele segue o caminho dele, até entrar de novo no nosso sistema circulatório. Tudo bem? Então a gente tem isso daí de diferença ali na absorção dos lipídios. Proteção, né, do Próprio organismo. Não entupir, né? Vocês acreditam nisso aí? Não, eu não acredito em nada que você fala. O Lucas acredita, Eu não tá? acredito em nada que você fala. Por você. Mas Pra olha, mim, você tá foi uma inventando máquina, tudo né? isso. Perfeita, né? Professora, Uma máquina perfeita. o que tá escrito do lado lá é um resuminho? É um resuminho. É um resuminho de cada uma dessas etapas aqui, tá? Beleza, ali do ladinho, né? É, isso aqui é bem legal pra vocês pegarem pra estudar, assim, tipo a digestão dos lipídios e tal. Eu pensei assim que também essa
é Foi o que você viu, estocada Vitor? essa gordura também, né? Hã? No corpo, assim. É estocada para depois, quando precisar... Solicitar ela, metabolizar ela Você que para escreveu o quê, professor? produzir energia. Você que escreveu o quê? O livro. Baseado nas vozes da minha cabeça. Fonte confiável. Com certeza, super confiável. Regulação das funções do aparelho digestório. Vou mostrar pra vocês esse quadrinho aqui, ó. Olha que é bem simples, tá vendo? Bem simples, regulação do aparelho digestório. Então vamos lá. O nosso sistema digestório é muito sensível. Vocês sabem, né? Quem aqui não está com uma gastritezinha? Olha, muito bem, tá medicado? Então, muito bem. Eu tô com a minha gastritezinha aqui, ó, diariamente. Bom café. Diariamente. Eu acordo, eu tô lá, né, plena. De repente, minha gastrite começa. Falando da gastrite, tá bom. Eu vivo com gastrite. Sabe quando que eu percebi que eu vivia com gastrite? O dia que eu falei, arreguei, vou no psiquiatra. Quero nem saber. Fui no Mas tem a psiquiatra ver e mais psicológico. ele me deu um ansiolítico. Eu falei, vamos experimentar esse negócio aí. Era férias, eu falei, vamos experimentar. Vai que dá uma pira. Vai que dá um barato legal, né? Eu falei, vamos ver o que vai acontecer. Gente, foi muito estranho no início. Me deu tudo, porque eu sou idiota. Eu fui ler a bula. Pra que ele bula? Tudo que tava lá eu senti. Abre a caixa e Tudo. toma. Meu Deus. Tomei um comprimido, eu tava, nossa, eu tô tonta. Nossa, mãe, eu tô passando mal. Tudo que tava lá eu senti. Beleza. Mas passou uns 3 dias assim, agora eu tô bem. Eu acho que não era. Só que daí o que eu percebi? Desapareceu minha gastrite. Eu tava lá dirigindo o meu carro. Eu sou uma pessoa que dirigindo, eu sou brava, sou estressada. E daí eu tava lá dirigindo o meu carro, mega estressada e tal. E eu, nossa, meu estômago não tá doendo. Exatamente. Aí acabei desistindo de tomar um negócio, porque eu fiquei muito, tipo, larguei mão de tudo. Cara, eu larguei mão de tudo. Tem prazo? Que se vença o prazo. Tem que fazer não sei o quê? Torcendo Não por vou você. fazer, não tô afim. Então eu fiquei muito, sabe, assim. Eu falei, não, vou parar com esse negócio, né? Mas aí eu voltei num encontro com o psiquiatra, no retorno. E daí eu falei pra ele, falei, cara, sabe o que eu descobri com esse negócio aqui? Que eu tenho gastrite por ansiedade. Constantemente. Então, assim, ó, eu acordo, não tá tudo bem. Cara, eu tô lá fazendo o meu café da manhã, começa. E assim eu vou o dia inteiro, tá aqui, ó. Tá aqui, mano, tá? Então, o nosso sistema digestório, ele é muito sensível. Inclusive para influências externas. Influências do ambiente. Mas, além do nosso estresse, da nossa ansiedade, o que causa a ativação do nosso sistema digestório? Influências externas. Cheiro. Olhar, né? Olhar. Horário. Olhar a comida, né? Olhar a comida. Não precisa nem olhar. Pensar, né? Pensar na comida. E chegar a hora de comer. Né? Chega a hora de comer, o nosso sistema digestório começa. Daqui a pouco vem. Isso se chama mecanismo antecipatório. Quando o nosso organismo já está adaptado a determinada rotina, ele antecipa aquilo que vai acontecer. Por exemplo, ele sabe que ali em torno das 11 horas e 1 hora da tarde, a gente almoça. Então, deu 10h30, ele fala, opa, daqui a pouco vem. E daí começa. O Gabriel, ele tem isso o dia inteiro. Sei lá o que tem na barriga aqui. O dia inteiro, vovó. É, crescimento muscular. Mas aí, claro, outra coisa que influencia muito as funções do aparelho digestório, mudanças locais no aparelho digestório. Como assim? O nosso aparelho digestório, ele tem muitos neurônios associados com a parede dos órgãos. Então, vamos analisar aqui um pouquinho como que é a estrutura da parede dos órgãos do aparelho digestório. Então, a gente tem lá o estômago, e daí a gente vai analisar o que tem aqui, ó, na parede do órgão. Quando a gente olha isso daqui no microscópio,
A primeira camada aqui, ó, mais interna, a mucosa, tá aqui. Tecido epitelial, mais um tecido conjuntivo aqui. Beleza, essa é a camada mucosa. Embaixo da camada mucosa, aqui a gente tem uma camada muscular bem fininha também, que é a muscular da mucosa, tá? Embaixo da camada mucosa, tudo isso mucosa. Embaixo dela a gente tem um tecido conjuntivo bem abundante, bem rico. Esse aqui é a submucosa. Por cima, né, ou por baixo, depende do ponto de referência, da submucosa a gente tem a camada muscular. Aí a gente tem aqui músculos. Que tipo de músculo que tem aqui? Liso, músculo liso. E esse músculo liso, então isso aqui, muscular, camada muscular. E nessa camada muscular a gente tem músculo liso disposto em até 3 sentidos. Como assim? Então imagine que meu braço é um tubo digestório, uma alça intestinal. Aí a gente tem músculo liso disposto no sentido longitudinal ao do órgão, no sentido transversal ao do órgão e no sentido oblíquo. Por que a gente tem músculo liso em todas essas direções? Movimentação. Por causa do tipo de movimento que esses órgãos realizam. Então eles não realizam movimentos só em um sentido, que nem aqui. Aqui as nossas fibras musculares estão todas alinhadas, porque é um tipo de movimento só. Só que no nosso intestino, no nosso estômago, ele contrai de um lado para o outro, de cima para baixo, daqui para cá, né? Então, para fazer todos esses movimentos complexos, a gente tem musculatura disponível em diferentes sentidos. Tá? Beleza. E aí, o que tem por cima da muscular? Uma serose. Aí, onde estão os neurônios que eu estava falando ali? Onde é que estão esses receptores? Então, a gente tem plexo. A gente tem o plexo submucoso. E a gente tem aqui o plexo mioentérico. O que são os plexos? Os plexos são conjuntos de neurônios. Neurônios de qual parte do sistema nervoso? Sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, simpático e parasimpático, sistema sensorial e sistema motor. Quase tudo que a gente tem de sistema nervoso presente no nosso organismo, também a gente tem presente aqui no sistema digestório. Vocês já devem ter ouvido falar que a quantidade de neurônios que a gente tem no nosso intestino é equivalente ao número de neurônios que a gente tem no nosso cérebro. No nosso cérebro. Como se a gente tivesse um segundo cérebro aqui. É, pior que é, o pessoal fala assim mesmo, tá? Por isso que o menino come tanto lá, ó. Mas ele tem como? Tá batendo. Gabriel, como é que você aguenta esse tipo de amizade tóxica? Eu vou repensar minhas amizades. É, eu acho. Então, olha só. Esse monte de neurônio que a gente tem aqui, a gente tem esses neurônios sensoriais aqui. E o que esses neurônios sensoriais estão fazendo aqui? São neurônios que percebem a osmolaridade do ambiente, então são chamados osmorreceptores. Tem sensores aqui que vão perceber o grau de distensão desses órgãos. Então são... Esqueci. Barorreceptores. São os receptores de pressão, isso, dentro desses órgãos. Barorreceptores. Sabe aquela cólica que a gente sente, cólica intestinal? Não é dada pelo acúmulo dos gases ali dentro? Porque a gente está ativando esses sensores aqui, ó. Esse sensor, ele grita pra gente, fala socorro, tá muito distendido esse órgão, daí começa a doer, pra gente saber que tem uma coisa de errado, tá? Então, a gente tem receptores presentes na mucosa do estômago, na mucosa do intestino, que vão permitir, então,
perceber como que está a situação do trato digestório. Essas mudanças locais da composição, da pressão que tem ali na luz dos olhos. Tudo bem? A quantidade, Frente. Hã? a Variação. quantidade de alimento que pode entrar, o que está cheio demais. O pH. Então tem esse sensor de pH, os quimiorreceptores que vão perceber o pH. Quimiorreceptores que vão perceber a presença de proteínas, carboidratos, lipídios na luz desses órgãos. A gente tem quimiorreceptores de mais diversas funções. Bom, quando eles são ativados, então, a gente vai ter ativação do sistema digestório. O que vai ativar no sistema digestório? Então, olha só. As influências externas, está chegando a hora de comer, a gente está vendo o alimento, está pensando no alimento, etc e tal, vão ativar o quê? Sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Esses receptores do trato digestório, eles vão ativar também o sistema nervoso autônomo, mas também os plexos, submucoso, mioentérico, induzindo as movimentações do sistema digestório. Vão induzir produção de hormônios gastrointestinais. Lembra daquela lista de hormônios que eu falei para vocês? Eu não vou cobrar isso aqui, mas é para vocês terem aqui. Então, vai regular a produção desses hormônios ali. E aí, na somatória de tudo isso daqui, da ação de cada um desses sistemas sobre a parede do aparelho digestório, a gente vai ter, então, indução de função do músculo liso, das células presentes, exócrinas, né, produtoras de suco gástrico, por exemplo, presentes ali na parede do estômago, e dessas células endócrinas. Tudo bem? Então, a função do sistema digestório é extremamente complexa. Vários fatores que vão induzir o funcionamento desses órgãos, tá? E daí aqui eu trago mais discussões a respeito, mais detalhamento, né, a respeito desse mecanismo de regulação, tá? Mas basicamente é isso que eu descrevi nessa figura aqui para vocês. Tudo bem? Então, beleza. Então foi. E aí a gente termina essa primeira parte. Agora a gente vai comer. Dúvidas, gente? Todas. Não? Vocês querem ir comer? Querendo. Querem fazer xixi, alguma coisa assim? Fazer uma